Ajuda um pouquinho, Diana. Vamos ler então? 9, do 14 ao 18. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Pois a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, ele tem misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Uau! Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez, nós lemos a Tua palavra bendita, maravilhosa, profunda, e carecemos, mais do que nunca, do poder do Teu Espírito Santo, para que o Senhor nos ajude a compreender a excelência da Tua palavra. Fala conosco. Tira, Senhor Deus, toda dúvida. A misericórdia é Tua, Senhor Deus. Usa como te apraz. Tem compaixão de nós. Faz cumprir o Teu querer em nós. Não nos entregue aos nossos próprios pensamentos. Antes fala conosco. Renova a nossa fé. Abre o entendimento, o coração. Revela-te. Usa de misericórdia para conosco, é o nosso clamor, Senhor Deus. Rogamos também, Pai bendito, pela vida da irmã Thalita, está ainda hospitalizada. Nós rogamos, clamamos que Tu a visites, que Tu a enchas do Teu Espírito Santo, trazendo paz, conforto, esperança. E rogamos também que Tu operes com poder, trazendo debaixo das Tuas asas a cura para a Tua serva. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós, nesse texto que o apóstolo Paulo continua aqui dando as suas explicações, né? Iniciou-se o capítulo 9, de 9 a 11, é um bloco que fala a respeito da soberania de Deus, e então a palavra de Deus está respondendo sobre o fato de que Deus garante, como cantamos há pouco, que nada pode nos separar do seu amor. Como vimos no Salmo, porque grande é a sua misericórdia, não tem fim. Se não fosse isso, se não fosse isso, estávamos para sempre perdidos. Deus garante que nada pode nos separar do seu amor. No dizer de Jesus, ninguém pode arrebatar as suas ovelhas das suas mãos. Tremendo, coisa maravilhosa. Aí surge essa pergunta, nós trabalhamos a semana passada, mas se é assim, como pode se explicar então o fato de Israel não ter recebido a Jesus? Deus falhou no que diz respeito a Israel? De maneira nenhuma, porque Deus nunca falha. Mas como assim? A gente vai... O apóstolo Paulo, ele fica trabalhando com essas perguntas, tipo, prevendo que questionamentos nós faríamos, e nos envolve de tal forma na conversa, que ele expõe, ele faz essa tríade, né? Uma conversa simulada, então fica essa perguntinha no ar, e ele põe, ele não tem medo de pergunta, ele coloca, como assim? Mas se a salvação é para os que recebem a Cristo, então Israel não recebeu, logo o que quer dizer isso? Não se cumprem as promessas feitas a Abraão e para os seus descendentes? Aí
o apóstolo Paulo responde isso dizendo, basicamente, que Deus não falhou, porque Deus tem dois conceitos de nação. Deus tem conceitos sobre o significado de uma nação. Deixa eu explicar para vocês. É que o meu mouse, ele faz esse favor, ele some. De uma nação, né? Então, Deus tem dois conceitos, um conceito étnico, de descendência de filhos de sangue, de irmãos carnais, de filhos da mesma etnia. Isso é um conceito. E um outro conceito de uma nação espiritual. E é a esta nação espiritual a quem Deus chama de seu povo, dos seus escolhidos. Que no caso são todos aqueles que creem. Os que creem são aqueles a quem Ele escolheu desde antes da fundação do mundo. Aqueles que creem são aqueles a quem Ele elegeu para lhes conceder a sua misericórdia. São estes os escolhidos, são estes o povo de Deus, a nação, a Israel espiritual de Deus. Então agora, o capítulo 9, de 14 a 18, surge uma nova pergunta, um novo questionamento. Veja aí no versículo 14. Que diremos, pois? É justo então? Ele está perguntando a respeito do que ele disse a respeito dos gêmeos, né? Aquele que ele disse, os gêmeos ainda não eram nascidos, não tinha feito nem bem nem mal, e Deus já havia escolhido o mais novo. Como era o nome dele? Jacó. Deus o escolheu. Mas não porque ele previu que Jacó ia ser bonzinho, porque ele escolheu. O critério é a sua escolha. Ele coloca a sua misericórdia em quem Ele quiser. Não é? Assim, este é o tema da nossa mensagem. Se porventura lhe sobrevier tal questionamento, não titubeie. Né? Antes, pense a seguinte frase: o nosso Deus é absolutamente justo. Rapaz, eu não estou entendendo essas coisas. São profundas demais. O meu pensamento não alcança. Descansa nisso. Neste axioma, nesta frase poderosa, clara e verdadeira. Deus não comete nenhuma injustiça, porque Ele é absolutamente justo. Confie-se nisso. O apóstolo Paulo, então, ele vai argumentar, serão dois os argumentos, baseados não numa conversa inventada, não no que é fácil de entender para a mente humana, mas ele vai buscar argumentos na própria Escritura. Não inventa uma resposta, antes, inspirado pelo Espírito Santo, fundamenta suas respostas, seus argumentos na própria Escritura. Regrinha básica para a interpretação da Bíblia. A Escritura explica a Escritura. Tem alguma coisa difícil de entender? Não está conseguindo? Quer ver mais alguma coisa que lhe ajude a entender? Verifique a Escritura. Deixe que ela explique. Olha, se tiver alguma coisa que ela não explica, eu desconheço, ela está sempre o pressuposto do entendimento do todo, do plano de Deus para salvar o homem. Coisas raríssimas, são pequenas, são poucas as coisas que a gente diz assim, bom, o Senhor não revelou, portanto, as coisas ocultas são de Deus e as reveladas são para nós e nossos filhos. Né? Então, de fato, Deus é absolutamente justo. Por quê? Diz o apóstolo Paulo. Primeiro argumento, porque a misericórdia
pertence a Ele. Tem aqui uma ideia de um juiz, de um soberano, que julga, que tem o poder em suas mãos para condenar ou para absorver. O poder de condenar está posto. Todos estão condenados. Mas aprove ao Senhor aplicar, doar, conceder a sua misericórdia para alguns. É este o argumento do apóstolo Paulo. Terei, ele diz, versículo 15, pois ele diz a Moisés, ele vai buscar o fundamento então, lá em Êxodo, lá no tempo em que o povo ainda estava no deserto. Ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Aí a gente fica pensando, mas quando é que ele disse isso para Moisés? Qual era o contexto lá? É necessário entendermos isso para entender se o argumento do apóstolo Paulo é verdadeiro, né? Ele está dizendo, a Escritura diz isso. Por isso eu posso afirmar que Deus não é injusto. Porque olha o que ele disse a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver, e terei compaixão de quem me aprouver ter compaixão. Né? Foi quando Moisés subiu ao monte Sinai, na ocasião em que Deus desceu à terra, o monte fumegava, a sua presença era notória, até um animal que se aproximasse do monte morreria. Deus ali presente, entregando as tábuas da lei, os 10 mandamentos, escrito com o seu próprio dedo. Que cena terá sido essa, não? O próprio dedo de Deus escrevendo a sua lei, a sua vontade, o que ele requeria para si e também de nós para com o nosso próximo. Os 10 mandamentos. Mas eu acredito que se fosse só os 10 mandamentos, questão de meia hora, o Senhor já tinha feito isso com ele, não era? Quanto tempo ele ficou lá, os irmãos se lembram? Cerca de 40 dias. 40 dias. Eu creio que neste momento, foi um momento em que Moisés talvez tenha recebido grande parte da inspiração para escrever os seus livros. Né? Gênesis, como é que foi? Mas eu achei um pedaço de madeira que estava escrito tal coisa, uma tábua de argila que tinha outra. Onde está a verdade? Né? A inspiração vem de diversas formas, mas, sobretudo, para compilar as informações que tinha. Aquilo que era dito de pai para filho, muitas vezes se extravia ao longo do caminho. E aí, Moisés, 40 dias ali, de comunhão na presença de Deus, que coisa extraordinária e maravilhosa. Não aconteceu isso tantas vezes. Né? A Bíblia relata este momento, depois a carta aos Hebreus diz que uma vez mais, o Senhor vai descer e abalar o céu e a terra. Meus irmãos, o povo que havia ficado esperando que Moisés subisse ao monte, começou a achar que aquele culto estava muito demorado. Vamos fazer um culto mais rapidinho? Mas que a gente possa sentir mais alegria, mais calafrio, mais pulo. E criaram para si um Deus, fizeram um ídolo e a sua própria forma de culto. Né? Mas a palavra de Deus requer que nós obedeçamos a sua palavra. Ele se manifesta e orienta. Como é o culto? Como é que deve ser feito? E ali o povo, em rebelião, faz da sua própria maneira, fazendo um culto horroroso a um ídolo, a um bezerro.
a um animal. Né? Já é abominação se fizer a imagem de uma pessoa, quanto mais adorar a imagem, que por si nada é, de um animal. E dizer, este é o nosso Deus, Ele é que nos tirou do Egito. Que ingratidão, que rebeldia, que desprezo, que desgosto o que eles fizeram. O Senhor disse para Moisés, eu vou destruí-los. Pelo que Moisés prontamente passa a interceder pelo povo. A oração deve ter sido um clamor, né? Com o rosto em terra, no pó, Senhor, não faça isso, tem misericórdia. Clamando a Deus para que o Senhor não os destruísse. Imediatamente ele toma a frente, manda punir os idólatras, os mata. Tamanha é a abominação, ou o quanto o Senhor detesta. Está lá na lista do Apocalipse, 4, 5 pecados que intitulam uma pequena lista, dizendo que aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro entrarão na cidade santa. Ficarão de fora, quem? Os impuros, os idólatras, os mentirosos. Então, são 5 somente os pecados? Não, eles estão ali a título de símbolo, né? Ou como cabeças de pecado, né? Se é que a gente pode dizer isso. Mas estão ali dizendo, olha, idólatra, mentiroso, roubadores, não herdarão o reino dos céus, não entrarão na cidade celestial. Ah, meus irmãos, quantos amigos, parentes até, muitas vezes, que ainda se encontram na idolatria, precisando ouvir uma voz que os liberte, que os tire da cegueira. Então, quando faz essa intercessão, a verdade é que Moisés vai fazer 2 pedidos a Deus. E ele roga a Deus que não os abandone. Senhor, não nos abandone, não nos entregue a essa situação. Antes, Senhor, vá conosco, conduza-nos, continue conosco até o fim da jornada. Chegar à terra prometida, a terra que o Senhor prometeu, que nos daria. Então Deus responde que ia mandar um anjo diante deles. Moisés retruca. Moisés, meu Deus, né? Moisés. Ele diz, Senhor, um anjo não. Nós precisamos que o Senhor mesmo vá conosco. Não nos deixe, não nos abandone. Que o Senhor vá conosco. Ele coloca isso de uma maneira bonita, poética. Se o Senhor não for conosco, nós não podemos ir a lugar nenhum. E aí, interessantemente, o Senhor ouve a oração de Moisés. Ele ouve a oração de Moisés e, enfim, decide que não iria mais destruir o povo, mas que iria adiante deles e conduzi-los até ao fim da sua jornada, da sua peregrinação. Né? Figura importante e interessantíssima do que acontece também conosco hoje, a Israel de Deus. Não são anjos, não são pessoas, mas o Senhor Jesus disse que Ele mesmo, na pessoa do Espírito Santo, estaria conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. Está conosco.
o próprio Deus. Então, disse a Moisés, tá bom, vou fazer isto, né? Quando ele diz assim, disse o Senhor a Moisés, farei também isto que disseste, né? Irei pessoalmente. Aí, ele justifica o porquê que ele atende à oração de Moisés. Moisés, presta atenção, não é porque você manda que Deus faça alguma coisa, não se pode dar ordens a Deus. Olha o que ele diz. Farei também isto que disseste. Por quê? Achaste graça aos meus olhos. Não é pelo que você fez. O que você está encontrando é um Deus gracioso, um Deus bondoso, um Deus paciente, assaz benigno, rico em perdoar. Porque você está diante de um Deus assim, eu vou atender. Porque eu te conheço pelo nome. Lembra do que a gente estudou? Quando dizia que o Senhor nos conheceu antes da fundação do mundo? Não prevendo o que seríamos, mas porque Ele escolheu e determinou e nos chamaria para a sua intimidade, para a comunhão com Ele, para a afinidade, não mais para viver em separado, mas junto com eles para sempre. Ele diz a Moisés, porque eu te conheci, porque eu te escolhi, porque eu te chamei, porque eu tenho propósito com este povo, meus escolhidos, pela minha graça. Então, Moisés, quando Deus está no meio da resposta, é porque achaste graça aos meus olhos e eu te conheço pelo teu nome. Moisés o interrompe e faz um segundo pedido. É assim, Moisés vê ocasião para avançar um pouquinho mais na sua ousadia, né? Ele está ali pedindo algo já complicado. Aí ele diz assim, Senhor, rogo-te que me mostres a tua glória. E aí o Senhor respondeu, farei passar a minha bondade diante de ti e te proclamarei o meu nome. O que ele está dizendo é, Moisés, você quer ver minha glória? Quem é que pode isso, Moisés? Eu vou deixar que você veja. Eu vou deixar que você veja. Eu vou deixar que você veja. Eu vou deixar que você veja a minha graça, a minha bondade, a minha misericórdia. Eu vou deixar que você veja. É Ele quem se revela a nós e abre os nossos olhos e o nosso entendimento. Todavia, esse segundo pedido seu eu não posso atender. Mostrar a minha glória. Quem pode ver a glória do Senhor? Quem pode ver a sua face e permanecer vivo? Não há quem possa. Portanto, não é porque você é bom, nem porque tão pouco este povo merece. Eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. É isso que o Senhor diz para ele. Eu terei misericórdia de quem eu tiver, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Isto é, porque a misericórdia é minha, eu a dou a quem eu quiser, quando eu quiser. É soberania. Então, Moisés faz a intercessão, e nós vimos numa outra mensagem, né? Que ele é petulante. Petulante. Ele salva esse povo, senão risca meu nome. Rapaz, eu risco o nome de quem eu quiser e escrevo de quem eu quiser. Menos Moisés. Mais devagarzinho, né? Mas esta intercessão vem trazer resposta de Deus.
muito embora soberano, mas misericordioso, compassivo e assaz benigno, disposto a dar a sua misericórdia, todavia para quem Ele quiser. Isto é, porque a misericórdia é minha e eu faço dela o que eu quiser, e a concedo a quem eu quiser. E acrescentou a resposta ao segundo pedido, né? Não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Isto é, atendendo ao primeiro pedido, porque concedo a minha misericórdia a quem eu quiser. E ao segundo pedido, não atenderei, porque sou misericordioso para contigo. Não é interessante isso? Ele diz que se ele atendesse o segundo pedido, ele não estaria sendo misericordioso, porque ele seria destruído. Então, por causa da misericórdia que ele concede, ele diz: não te deixarei ver a minha face, porque a sua misericórdia dura para sempre. Há pedidos em que o Senhor ouve. Há pedidos que Ele ouve imediatamente. Há pedidos que Ele quer trabalhar nas nossas vidas durante algum tempo. Muitas vezes, tirar-nos da nossa própria arrogância. Muitas vezes quer nos ensinar, quer adestrar nossas mãos. Muitas vezes a resposta é simplesmente não. Mas não é justo, o Senhor tem que dar essa misericórdia. Não. Que parte que você não entendeu? N.A. ou tio? Não. Tem resposta que é não. Algumas, espere, é mais demorada. Algumas, Ele faz instantaneamente, conforme lhe aprover, porque a misericórdia e a graça é dele mesmo. Então, a injustiça da parte de Deus, ao eleger alguns, até mesmo antes que cometam bem ou mal, há injustiça? Não, de jeito nenhum. Por quê? Porque todos estão destinados à ira, para sofrer o dano que bem merecem pelo que fizeram, pela rejeição, por não querer saber de Deus. Mas Ele, como está escrito, a Deus pertence a misericórdia, concede a quem quiser e elege a quem Ele queira conceder misericórdia, porque o juízo é dele, a condenação é dele, e concede misericórdia a quem quer. É interessante, né? Esta soberania de Deus. Soberania de Deus. Às vezes as igrejas, o povo é incitado a achar que consegue a salvação pelos seus próprios atos. Porque é bom. Porque aí lê o Salmo, né, Santana? E pensa que a misericórdia é dele, eu sou tão misericordioso, então eu mereço. Fulano de tal é tão bonzinho, ele merece. Mas faz tantas coisinhas boas. Deus é que sabe o que se passa nessas mentes. Os orgulhos, né? A ostentação, a vontade de aparecer, a vontade de ganhar likes, tirando fotinhas, né? Mas o Senhor concede a misericórdia com justiça. A misericórdia pertence ao Senhor. E Ele a dá a quem Ele quer. Aí assevera ainda o apóstolo Paulo no seu segundo argumento. O segundo argumento é ainda mais forte. A salvação não depende de quem quer. Versículo 16. Assim, pois, já que a misericórdia pertence a Ele, a misericórdia é dele, assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Aí, sabe o que acontece com a gente?
Nós, rebeldes, já queremos logo julgar a Deus, né? Já, peraí, como é que é, Senhor Deus? Uma contradição de termos aí, chamando ele de Senhor e botando o dedo em riste. Como é que é? Não depende de quem quer ou de quem corre. Não adianta a pessoa querer. Aí sabe o que a gente faz? Pega a palavra de Deus, torce e faz um silogismo dizendo o que ele não disse, afirmando o que ele não afirmou. O que está dizendo a palavra de Deus? A gente fica, se não depende deles, como poderão ser condenados? Não é? A nossa mente rebelde é habilidosa em fazer silogismos rebeldes, forçar ao entendimento e à interpretação e conclusões rebeldes. Logo queremos culpar a Deus quando Ele não quer exercer a misericórdia dEle sobre alguém. Não é justo. Mas Deus não é injusto. Por isso, porque é dele, Ele a dá a quem Ele quiser. A palavra está dizendo, não há nada que alguém possa fazer para merecer a misericórdia. Não há nada que alguém possa fazer para alcançar meritoriamente a misericórdia de Deus. Não há nada. Mas depende de Deus exercer a sua misericórdia pela sua própria graça e compaixão. De maneira que o nosso Deus, sendo Ele absolutamente justo, pode dá-la a quem quiser dar. Aqueles que estão perdidos, estão pela sua própria responsabilidade, pela sua própria rebeldia, pela sua obstinação em fazer o mal, em rebelar-se contra Deus, e é por isso que são condenados. Não é porque Deus não exerceu a sua misericórdia, é porque praticaram o que é mal e rebelaram-se contra o seu Criador, único Deus e Senhor de todo o universo. O seu castigo é justíssimo. E então, não depende de quem quer. Não depende do que possa fazer. Porque quem quer, se é que há alguém que quer quando quer fazer ao seu modo. Não se submetendo à Escritura. Quando quer, não, sabe, parece interessante essa história que você está falando, mas eu não quero assim. Do meu jeito, é melhor. Eu quero responder e pagar pelos meus erros. Vai pagar no inferno. Porque o Senhor oferece uma única maneira, um único jeito, submeter-se ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Reconhecer que Ele é a graça de Deus manifesta a nós. Reconhecer que Ele levou sobre si a ira e o castigo de Deus contra o meu pecado, me substituindo ali. Portanto, devo a Ele a minha gratidão, o meu louvor, toda a honra, toda a glória, o meu serviço, o meu melhor no meu culto, na minha vida, dar a Ele a minha vida. Cantamos isso há pouco, não foi? Ele é digno de que eu lhe dê a minha vida, porque Ele entregou a dele por mim. É o meio, é a única maneira. Mas as pessoas ficam inovando. Se é que querem, né? Elas querem de boca, querem com os lábios, mas o coração está cheio de amargura, de imundícia. Então, aqueles que estão perdidos
estão perdidos pelos seus próprios erros. Não depende de quem quer, porque ninguém quer. E se quer, quer do seu próprio modo. A menos que, aleluia, a menos que Deus queira manifestar a sua misericórdia. A menos que Ele nos arranque desse estado de rebelião em que nos encontramos. A menos que, agindo Ele, quem pode impedir? A menos que Ele toque, abra os olhos, abra o entendimento, traga vida àqueles que estão mortos. Corações endurecidos, empedernidos, não querem ouvir a sua palavra. E por estarem empedernidos, receberão o seu justo castigo. Mas qual é o argumento? Outra vez ele recorre à Escritura. E há outras passagens mais explícitas que o apóstolo Paulo poderia ter usado aqui. Né? Por exemplo, Êxodo 4, 21. Diz assim, a palavra de Deus, lá em Êxodo 4, disse o Senhor a Moisés, lá no começo, lembra quando o Senhor aparece através da sarça, que ele tem aquele primeiro diálogo, quando ele manda Moisés ir libertar o povo, ele já diz uma coisa estranha para Moisés. É mais ou menos quando ele diz para Isaías, vai e prega a um povo que não vai ouvir, não vai dar atenção, não vai querer te seguir, não vai dar ouvidos à mensagem. É esquisito, né? Quem há de ir por nós? Isaías, eu, Senhor, eis-me aqui. Então vai e prega. Mas eles não vão querer ouvir. Então não vou não, rapaz. Né? Mas aí o Senhor chama Moisés para ir libertar o povo que está simplesmente nas mãos, como escravo, de um dos reis mais poderosos da história da humanidade. Um dos maiores impérios, o Império Egípcio da época. Né? Diz para Moisés, Moisés vai lá e diga a Faraó que deixe o meu povo ir para me servir no deserto. Olha o que o Senhor diz para Moisés na sequência. Mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe o meu povo ir. Né? Moisés, vai lá para tirar o meu povo. Mas eu endurecerei o coração dele para não deixar o meu povo ir. Não é à toa que Moisés apareceu com um monte de desculpa, né? Senhor, manda outro, Senhor, mas eu sou pesado de língua, mas Senhor, eu. É você que eu quero. Mas é você. Vai e diga isto. Mas o Senhor não disse que vai endurecer. Vá, rapaz. Né? Mas o que é interessante, o apóstolo Paulo não pega este trecho, porque até chegar ao capítulo 9, mais umas 3 vezes Deus diz a mesma coisa, que vai endurecer o coração dele. Mas depois também lá pelos capítulos 14, por ali, ele vai falar mais outras 3, 4 vezes, que ele endurece o coração de Faraó. Mas aqui Paulo pega o capítulo 9, versículo 16, porque a Escritura diz a Faraó, para isto mesmo te levantei, Faraó. Para isto o quê? Para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Que interessante, não é? Interessante. Eu endurecerei, Faraó, seu coração, para que eu mostre em ti o meu poder, e para que meu nome seja anunciado em toda a terra. Aí os propósitos de Deus. Ah, meu Deus, nós não alcançamos.
né? Mas tem uma linguagem também tipológica aqui, né? Faraó como símbolo, como tipo de Satanás que tem muitas vezes aprisionado, escravizado o povo de Deus. Meus irmãos, vocês devem concordar comigo. Satanás é um ser milenar. Ele acompanhou e viu toda a história, viu a palavra de Deus sendo escrita. Me faz lembrar aquela música do Raul Seixas. Quem será que podia dizer: eu nasci 10.000 anos atrás, não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais? É uma possessão ou não? Eu não tenho dúvida. Quem conhece sabe. Se não conhece, pesquisa. Você vai ver palavras do próprio diabo dizendo: eu vi isso, eu vi aquilo outro, porque estava lá, né? Um ser milenar, um ser que conhece a Deus, conhece a sua palavra, mas eu não tenho dúvida que seu coração foi endurecido pelo próprio Deus com o mesmo propósito que aqui está: ser angelical, poderosíssimo. Nós jamais poderíamos escapar das suas mãos. Todavia Deus disse: em ti o meu nome será glorificado. Por causa dessa sua dureza, do seu poder, pessoas simples, alguns semi-analfabetos, pessoas que não teriam a menor chance, eu os libertarei das tuas mãos. Né? Figura da libertação que o Senhor Deus faz das nossas vidas, das mãos deste faraó ao longo dos séculos. E ele então nos liberta, e o seu nome, a sua glória, é anunciada em todas as nações, como temos visto, e chegou até nós, e nos alcançou, e agora também nós devemos pregar e anunciar, para proclamar as maravilhas do Senhor. Mas o inimigo está nos assolando. E daí, o Senhor que endureceu. Será que é porque ele não conhece? Será que ele não sabe da Escritura? Será que ele não sabe? Sabe. Mas está obstinadamente endurecido para perseguir o povo de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado sobre ele e manifesta a todas as nações. Deus não perdeu o controle de nada, não. Soberanamente, então, quando ele fala isto, já era a 7ª praga. Já era a 7ª. Deus ia derramar uma chuva de pedras incandescentes. Que será isso, hein? Pedras com fogo. Vocês já viram alguma coisa assim na TV? Não. Abrindo aqui um parêntese, né? Não parece asteroides? Nós somos protegidos. Há uma camada que protege a Terra, senão nós seríamos bombardeados todo santo dia por chuvas de asteroides, aos borbotões. Mas o Senhor faz uma camada que nos protege deles. Então, neste momento, Deus opera este sinal, este prodígio extraordinário, como que abrindo uma janela nessa camada, em cima de um determinado lugar, um determinado país. Mas não nele todo, porque o seu povo estava ao norte, na terra de Gósen. E ali não caiu nenhum asteroide incandescente. Por que que o asteroide é uma pedra que pega fogo? Porque vindo do espaço, sem nenhum ar, no vácuo completo, ao entrar na camada de ozônio, na camada terrestre, onde tem a atmosfera e o ar, o contato com o ar dá um grande atrito nas pedras, nas rochas, elas pegam fogo. Há poucos anos atrás, nós vimos a notícia de um que caiu na região da Rússia. Se lembram? Nem lembro que ano foi aquilo lá. Alguns anos atrás, recente. Né?
Parece que de vez em quando Deus faz assim para que nós saibamos, né? Não está falando de nenhum absurdo aqui não. Ele abre uma janela nessa camada e chove pedras incandescentes sobre o Egito. Este é o contexto. O contexto aqui, rapidamente, né, falando desse contexto, havia passado então as seis primeiras pragas, a sétima é anunciada, e há esta intervenção divina, e Faraó é chamado outra vez por Moisés para falar em nome do Senhor. As palavras de Moisés são mais ou menos as seguintes: Faraó, falando em nome do Senhor, já enviei 6 pragas. Já enviei 6 pragas, e você, responsável que é pela sua maldade, seu coração duro, a sua rebeldia, desobediência a Deus, não deixou o meu povo ir. Então, para seu governo, por causa disso, eu poderia ter exterminado você e o seu povo. Estou parafraseando, depois vocês conferem lá, né? Por favor, não vá acreditando assim, qualquer coisa, não. Confere na Escritura. Então, se você saiba que eu poderia ter exterminado você, você está pensando o quê? Que você é o soberano sobre o meu povo? E aí, o versículo 17, que é a citação do capítulo 9 de Êxodo, versículo 16, olha que dá uma confusão, hein? Nós estamos no capítulo 9 de Romanos, no versículo 17. Ele está citando Êxodo 9 também, versículo 16. Para isso mesmo te levantei, isto é, você já não caiu pela minha ira, porque eu mesmo te deixei de pé, eu mesmo te levantei, eu mesmo exaltei seu nome até aqui, e tenho um propósito nisso, para mostrar em ti o meu poder, para baixar a tua arrogância, para te pô-lo no devido lugar, e para que meu nome seja anunciado em toda a terra. Então, devido ao poder do Egito, o mundo se admiraria de que um povo escravo venceria uma nação riquíssima e poderosíssima, a maior do mundo antigo. O grande Faraó, com seus deuses, seriam derrotados pelo Deus dos escravos. Um povo sem força nenhuma, um povo humilde, e seriam então derrotados pelo seu Deus. Assim, permaneceu endurecido para que Deus mostrasse o seu poder a Faraó e o seu nome fosse conhecido em toda a terra. Mas mesmo hoje em dia, em Hollywood, seus estúdios e adjacentes, eles se rendem a este anúncio, ao que tem anunciado a palavra de Deus, aos seus grandes feitos. São feitos filmes, mesmo quem não creu, quem não viu, quem não quis ver, quem não quis ouvir, a gente tem visto o nome de Deus ser anunciado e a sua glória proclamada. Né? Você pega um filminho de Disney, lá vem ele falar do príncipe do Egito, você vê as obras que Deus realizou em cima de Faraó. Vai tornando o mundo cada vez mais indesculpável. Deus exerce o seu poder e envia a sua palavra, e ela cumprirá o seu propósito, o propósito para o qual foi determinado. Se para a salvação, salvação. Para a condenação, condenação. Então ele não perdeu o controle, não. E isso não faz dele injusto. Pelo contrário, ele tem misericórdia de quem quer. Versículo 18. Voltando em Romanos, né? Não sei se você foi até Êxodo.
Versículo 18 de Romanos. Ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Por isso, aquele que está com o seu coração duro, rebelde, morto nos seus pecados e delitos, assim permanecerá endurecido com seu coração de pedra, com a sua própria maldade, necessitando mesmo de uma intervenção divina, de que o Senhor troque este coração, que lhe dê graça, que a graça do Deus bendito o alcance e lhe conceda da sua misericórdia. Carecem de Deus, precisam de um mover extraordinário, que Ele lhe conceda misericórdia, colocando-nos a todos no nosso devido lugar. Você está servindo ao Senhor, você ouviu a sua voz, a graça te alcançou, renda a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Não se gabe disso. Não há do que se gabar. Foi a graça que alcançou. Foi a graça que convenceu, que atraiu, que buscou. Então, meus amados irmãos, conclusão, o nosso Deus é sim, absolutamente justo, porque além da misericórdia dele, que ele a dá a quem quiser, não há nada que as pessoas possam fazer para requerer dele, para lançar em rosto, que ele é obrigado a dar a sua própria misericórdia. Ele é justo e a dá a quem quiser. E o Senhor então resolveu dar aos seus eleitos, a quem ele escolheu desde antes da fundação do mundo. E não há nisso nenhuma injustiça, porquanto ele é absolutamente justo. Que lições e o que devemos e o que podemos fazer sabendo dessas coisas? Muito bem, aqueles que porventura ainda se achem com os corações duros, permanecendo assim, serão ainda mais endurecidos por Deus, por desejarem, pela sua arrogância, permanecerem como estão. Deus ainda há de lhes enviar a operação do erro, da mentira, para que permaneçam na sua dureza. Deus endurece aqueles que já estão endurecidos. A palavra de Deus diz que o iníquo há de se manifestar, e muitos crerão nele e o seguirão. E a razão pela qual farão isto é porque Deus lhes castiga com o seu próprio erro. Se estão duros, mais duros ficarão. E darão crédito à mentira, porque não quiseram saber da verdade. Receberão a perseguição, a maldade do iníquo, desta figura faraônica, porque não quiseram saber do amor, do perdão, da graça, da misericórdia. Endurecidos pelos seus próprios pecados, serão terrivelmente castigados. Castigo pelo pecado, mais pecado para eles, para a vergonha e para o horror deles. Hoje, diz aí os Salmos, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Por quê? Porque o Senhor tem sido rico e misericordioso. Ele atrai com o seu amor, atrai com sua bondade, atrai na mente, na consciência. Às vezes a gente está no lugar que menos espera. Lá vem uma luz, uma voz falando lá dentro, você está no lugar errado.
este lugar não é para você. Porque eu te amo, e eu te chamei desde antes da fundação do mundo. Sai do meio deles, povo meu. E às vezes com o coração duro, a gente não quer saber, e permanece. A palavra diz: não endureçais o vosso coração. Talvez ouvindo essa palavra a gente fique confuso com os termos. Que a palavra de Deus está nos dizendo claramente que Ele, rico em misericórdia, em perdoar, tem a salvação. Que nós devemos manter a esperança, crer no amor de Deus, na sua bondade, na sua graça, na sua misericórdia. É bem verdade, Ele tem misericórdia de quem Ele quer. Mas façamos tal qual Moisés, ousemos e entremos na sua presença e clamemos a Ele. Senhor, tem misericórdia. Senhor, salva. Senhor, abre os olhos deles, para que não rejeitem o teu filho, para que não rejeitem o teu amor, para que não rejeitem a tua misericórdia. Faça-os ouvir, atrai-os. Jeremias tem um versículo muito lindo: atrai-me e eu serei atraído. Se o Senhor não usar de misericórdia, eles não vão querer. Vamos clamar a Deus. Vamos clamar a Deus. Enquanto ouvimos a sua voz, nos rendamos a Ele. Nos consagremos a Ele. Hoje é o dia, é o momento oportuno. Aproveite e renda-se ao Senhor. Clame pela sua misericórdia: Senhor, como eu estou duro, eu preciso de Ti, me ajuda. Clama ao Senhor, clama. Você que nos ouve, você que nos assiste, peça a Deus que tenha misericórdia e o leve a uma conversão verdadeira e sincera aos seus pés. Consagre a sua vida ao Senhor. O grupo vai nos auxiliar com um cântico. Aproveita esse momento. Fala: Senhor, eis-me aqui. Eu ouvi tua voz. Não quero endurecer meu coração, quero me derramar. Quebra a minha soberba. Renda-se ao Senhor. Neste momento precioso, temos a oportunidade mais uma vez. O Senhor, em um outro lugar, na carta de Pedro, diz que o Senhor não tarda em cumprir a promessa da sua ira. Não tarda. Antes está sendo paciente, misericordioso, aguardando que nós nos arrependamos e nos consagremos a Ele, que nos rendamos aos seus pés. Consagre então a sua vida em oração ao Senhor.